Fala, meus amores do 7º ano, professora Patrícia Aline, professora de gramática, dando continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre predicação verbal, tá? E dentro da predicação verbal nós vamos ver a classificação dos verbos significativos e a classificação dos verbos transitivos. Vamos nessa? Bom, começando lá na página 16, vocês podem observar que eles vão começar falando que assim como o sujeito também possui diferentes classificações, da mesma maneira vai acontecer com o predicado, tá? Então vamos lá. Assim como há diferentes tipos de sujeito, há também diferentes tipos de predicado. A classificação do predicado depende da maneira como o verbo participa de sua formação. Essa parte da sintaxe dá-se o nome de predicação verbal. Então, quando nós formos trabalhar com a questão da classificação do predicado, nós vamos observar que a gente faz isso de acordo com o verbo, tá? Então, é o que ele vai dizer aqui. Portanto, predicação verbal é o tipo de relação que o verbo mantém com o sujeito da oração, ok? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho com essa questão dos verbos, né? De relembrar a forma que o verbo se apresenta para poder depois ver a classificação do predicado, ok? Então, só para lembrar aqui, ó, o verbo ele pode representar um estado, uma ação, um fenômeno da natureza. Isso a gente já viu quando vocês aprenderam lá nas classes gramaticais sobre verbo, tá? Agora, sintaticamente, né, nós podemos observar que eles são classificados como verbo de ligação, que representa o estado, tá? E verbo significativo, que pode representar uma ação ou um fenômeno da natureza, ok? O verbo de ligação, ele vai fazer a ponte entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Mas isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Hoje nós vamos ficar mais com os verbos significativos, ok? Podem marcar todo esse quadrinho, tá? Ele é importante, lá na página 16, que vocês vão encontrar ele, ok? Bom, lá na página 17, nós temos uma oração que fala assim: a dor sumiu, tá? Se eu chegar para vocês e falar assim, a dor sumiu, vocês não vão me compreender? O verbo, por si mesmo, ele vai dizer tudo o que eu estou sentindo ou querendo passar para vocês, né? Eu estou querendo dizer o quê? Que a dor sumiu. Vocês vão me interrogar em algum momento? Ah, sumiu para onde? Automaticamente vocês vão me entender, né? Esse verbo não precisa de complemento, ok? Então, quando em uma oração o verbo tem sentido completo, como é o caso do verbo sumir, que não precisa de complemento para que o enunciado estabeleça um sentido, dizemos que esse verbo é intransitivo. O prefixo in indica que não há o trânsito do processo verbal para outro termo da oração. Observe que o predicado é formado apenas pelo verbo. Então, aí, nesse exemplo que o livro trouxe para vocês, a gente observa que ele não precisa de complemento, tá? Por si mesmo, ele vai passar aquilo que ele quer expressar, tá? Que ele quer dizer. Então, quando isso acontece, eu digo que ele é intransitivo, ok? Agora, observe outro exemplo. Tomei um Doril, tá? Agora lá na página 18, ok? Você observou que no enunciado do exercício anterior, que eu acabei de ler para vocês, né? Foi preciso que um termo completasse o sentido do verbo tomar. Porque, por não ter sentido completo, dizemos que o verbo é transitivo, pois o processo verbal não se encerra no próprio verbo. Ele transita para outro termo, que funciona como complemento, no caso, um Doril. Tomei o quê? Um Doril. Então, o verbo por si só não diz aquilo que ele quer dizer. Sempre vai existir uma interrogação, né? Se eu chegar para vocês, tomei. Tomou o quê, professora? Voltando lá para a página 17, nos enunciados analisados, os verbos tomar e sumir são significativos, pois indicam ações praticadas pelo sujeito. A classificação sintática desses verbos é definida pela transitividade do verbo. Chamamos de transitividade verbal
a relação entre o verbo e seus complementos. Assim, dependendo da exigência ou não de um termo para completar seu sentido, o verbo pode ser intransitivo, quando não necessita de complemento, igual lá no exemplo que eu dei para vocês, né? A dor sumiu, né? Então, o sumiu não precisou de nenhum complemento. Já o transitivo, quando necessita de complemento, foi o exemplo que eu dei para vocês. Tomei um Doril. Tomei o quê? Um Doril. Ok? Agora, lá na página 19, tá? Observe esses dois exemplos aqui. Bombril tem e você confia. Você percebeu que foi necessário fazer uma pergunta aos verbos para completar o sentido da frase. No caso do verbo ter, tem, fizemos uma pergunta, o quê? Né? Bombril tem. O que que tem? 1001 utilidades. Ok? No caso do verbo confiar, confia. A pergunta foi em que ou quem. Os verbos ter e confiar são transitivos, pois não têm sentido completo. Você confia em quem? Na Volkswagen, tá? Então, é isso que ele está falando aqui, tá? No caso do verbo ter, a gente não... a pergunta foi... tem o que, né? Já no verbo, em relação ao verbo confiar, confia em quem, tá? Se após o verbo você fizer a pergunta o que ou quem e houver complementos que completam o sentido do verbo, ele será transitivo direto. E seu complemento, consequentemente, será um objeto direto. Bombril tem 1001 utilidades. Bombril tem o que? 1001 utilidades. Nós temos o sujeito que é bombril, o tem que é o verbo transitivo direto, e automaticamente, se eu tenho ali um verbo transitivo direto, eu tenho um objeto direto, tá? Você confia na Volkswagen. Diferentemente do verbo ter, o verbo confiar não se liga a seu complemento diretamente. Essa ligação é feita por meio de uma preposição. Quem confia, confia em algo ou alguém. Ou em alguém. Então, se depois do verbo forem feitas perguntas, em que, em quem, a que ou a quem, de que, de quem, entre outras, para conhecer o complemento, que completa o sentido do verbo, ele será transitivo indireto, VTI, por causa da preposição. Seu complemento, consequentemente, será classificado como objeto indireto. Você confia em quem? Na Volkswagen. Sujeito, né, você, confia, verbo transitivo indireto, automaticamente, se ele precisa de um complemento que precisa do auxílio da preposição, eu vou ter ali, né, um objeto direto, tá? Você confia na Volkswagen, ok? Perdão, aqui tá errado, ó. No caso aí, vai ser objeto indireto, tá? Você confia em quem? Tá? Em quem? Na Volkswagen. Aí eu tenho o na ali, que é uma preposição. Então, eu tenho ali um objeto indireto. No livro veio errado aí, tá bom? É OI, objeto indireto. Então, para melhor esclarecer vocês, quando eu tenho uma frase e que o verbo é ligado ao seu complemento sem auxílio da preposição, eu tenho um objeto direto, tá? Sem auxílio da preposição. Bombril tem o quê? 1001 utilidades. Não precisei do auxílio da preposição, nem na pergunta e nem na resposta, tá? Bombril tem o quê? Não precisei. Não tem preposição aí, tá? Já no segundo exemplo, eu tenho o auxílio da preposição. Você confia em quem? Em é uma preposição, então precisei na pergunta e na resposta, na Volkswagen. O na é uma preposição também, ok? Podem marcar isso aí, tá? Se encontra lá na página 19. Bom, meus amores, por hoje é só. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tira na nossa próxima aula, tá? De maneira presencial.
Fiquem com Deus, beijos no coração e se cuidem.